there are. Wow. Okay, so in Germany there are about 600 main types of bread and 1,200 different types. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos ao primeiro mundo. Nesse vídeo eu vou reagir a 10 coisas que eu amo sobre a Alemanha. Então pedimos que por favor considere se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões lá no Instagram para mais vídeos como esse. E agora vamos para a reação. Hi, welcome to my channel or welcome back. My name is Elise and today I wanted to do a video, something a little bit different, a little bit of an appreciation post, sharing things that I love about Germany. So if you're new to my channel, I've been making lots of videos about my experiences living here abroad in Germany. So if that's something that you're interested, then hit that subscribe button and don't forget the notification bell so you never miss a new video. So I'm from Australia and I moved to Germany during the pandemic, 2020 in December, and I've been living in Cologne. So all my experiences are basically from Cologne. I haven't done a lot of travel since I've been in Germany. In November I had my son, so life since then has been a little bit homebound, but now that the weather is getting good, we're enjoying some time out in the sunshine. Yeah, so a lot of my experiences are based in Cologne, so that's a little disclaimer. So without further ado, let's get stuck into the 10 things that I love about Germany. So this is not in any particular order. These are just things that I have thought about and I'm loving about Germany. So the first one is the German Christmas markets. I'm a big fan of Christmas and I am obsessed with the way that Germany celebrate Christmas. It's a totally different vibe in Australia. Like it's summertime in Australia, there's barbecues. That is very special. You know, that's the way I've grown up. So, but having like a white winter Christmas is just something so different about it and something so magical, and I just think that Germany do such a great job with their Christmas markets and decorating the streets. The food, the drinks, everything about it is just magical. If you haven't Uma coisa que pelos vídeos que eu posso dizer por mim, pelos vídeos que eu vejo da Europa, o Natal parece ser realmente incrível, porque muitas cidades elas ficam muito iluminadas, ficam muito enfeitadas, mas o que mais me agrada no Natal é algo que às vezes eu menciono nos vídeos, é que eu gosto muito dessa questão das pessoas estarem juntas no mesmo lugar. Eu gosto muito disso. E na Europa, o Natal parece que é feito muito disso e me agrada muito as pessoas na rua, no mesmo propósito, com a mesma atmosfera. Eu acho tão bonito. É verdade, eu também acho incrível porque eu percebo que tem uma questão aqui sazonal muito forte na Europa. Então você tem esses mercados, né, de Natal e tem toda a iluminação também. E eu acho isso fascinante porque aqui no Brasil a gente já não tem mais isso, né? Pelo menos nas cidades assim que a gente conhece, onde eu morava, por exemplo, tiraram essa questão de iluminação de Natal. E eu acho que isso faz falta porque é bem claro que você se conecta muito com essas questões sazonais. Então, eu acho isso surpreendente. Fora a socialização também que é feito, né? Experienced a German Christmas market, that is something to put on your bucket list. There are lots of Christmas markets that are just sprinkled all over town, and so there's just so many options, so much variety that you can go to, and it's just so fun exploring all the different markets. So on one weekend you could go to one market and then another night go to another market. It's very busy, but it's very fun. The atmosphere is just so festive and I'm here for it. So the next thing that I really love about Germany is their cycling culture here and the way that the infrastructure is set up so that it really promotes lots of people to ride their bikes. They ride to work, they ride to the shops, young people, elderly people, everyone is riding, and I think that is so amazing. I didn't really ride my bike when I was living in Australia. I didn't even think I had a bike when I was younger. But here, I had to get a bike, I wanted to be a part of it, and now I ride to work, I can ride into town, and I can't wait to ride with my little boy Romeo when he gets a little bit older. And it's just such a fun pastime thing to do, like on the weekend.
let's go ride a bike. I really like the way that the Germans spend lots of quality time with family and Isso é muito interessante que ela falou, porque aqui no Brasil a gente tem cidades em que o planejamento urbano é feito totalmente para você viver lá e ter carro. E é bem ruim isso, porque acaba condicionando as pessoas a viverem num lugar e simplesmente abrir mão de uma locomoção, por exemplo, como a bicicleta, que é mais prática e até mais barato, né? E muitas vezes mais eficiente pela questão do trânsito. Então, realmente, isso é uma coisa que é muito admirável. Isso é um pouco ruim porque tira a opção das pessoas, né? spend lots of quality time outdoors. Like when the sun is shining, everyone is out enjoying nature, riding their bikes, roller skating, hiking, doing something physical or just spending quality time together. I think that's really amazing. Which leads on to my next thing that I love. I really love the way that Germany has a really good work-life balance. And on Sundays, it's just a rest day and pretty much everything is closed. Like there's some restaurants and things open, but most things are closed, which just encourages you to take some time just to rest, spend quality time with the family, get outdoors, do something for yourself. I lived in London for 3 years and it was such a hustle culture there, like work, work, work. And it's such a breath of fresh air just to be here and just to know that you can work and have a life. And that's something that is really similar in Australia. We've got like a good work-life balance there too. So that is something that I really appreciate that is still in my life. The next thing on my list is the German bread. The Germans know how to make their bread. There is so much variety. Like when you go into a bakery, there are all different kinds of breads. Like let me just Google for a second how many different kinds of breads there are. Wow. Okay, so in Germany, there are about 600 main types of bread. Wow. And 1,200 different types of pastries É muito and pão. rolls. That is a lot of choice. That is a lot of choice. Eu gosto disso, porque pelo menos você tem opções. Você tem muitas opções do tipo de pão que você quer consumir. Eu acho isso ótimo. É verdade. Aqui falta muita opção, porque a gente tem mais opção de pão com a farinha branca e não muito integral. Na verdade, os integrais aqui até tem, mas eles são bem caros. E aqueles outros com castanha, essas coisas assim, então eu não vou nem comentar. Esses realmente são bem caros mesmo. Love it. I think that's fantastic. I love bread. So the German bakeries are sprinkled all over town and it's very sort of cafe-like. Like people go and have cake and a lot of the people like to sit outside the bakery and then just chat, have a coffee, have some brötchen, and it's just positive, really lovely vibes. There's not a better smell, I don't think, than a bakery. When you go in there and you're smelling that fresh bread, that is... chef's kiss. So why don't you try Lingoda for yourself today? You can get 7 days completely free. And if you love it, which I know you will, you can use my discount code to get 30% off your first payment. So click the link in the description box and it will give you more information. And here is my code. Another small little detail, but I just think is so clever, is the recycle machines in the supermarkets. And I just think it is the most ingenious thing. Like it just makes it so easy for people to take their bottles, put them in the machine, do the recycling, and you can get some money back for it. Which, why don't we have that in Australia? That is brilliant. So yes, a tick for the environmental awareness of Germany. Well done, Germany. Isso realmente é muito legal, porque eu acho que é muito importante você praticar essa questão da reciclagem, mas eu acho que é interessante você também ter coisas que motivam as pessoas a estar fazendo isso, né? Fazendo essa prática. Nesse caso, não somente a questão do dinheiro que está servindo como estímulo, mas a questão também de você ter pontos de reciclagem. Aqui no Brasil, por exemplo, pelo menos aqui no Rio, não é uma coisa que é muito popular. Na verdade, é até difícil encontrar alguns pontos de reciclagem. Alguns supermercados têm isso, mas definitivamente não é o forte aqui. E na minha cidade, então, que é uma cidade pequena, eu também devo dizer que lá isso realmente não é uma prática que é muito colocada. Então, isso que vocês fazem aí realmente é fascinante.
Eu percebo que o que falta aqui no nosso país é uma questão de uma lei pública ou algo do tipo que pudesse facilitar as pessoas a fazerem o que na Alemanha é feito. O que é feito na Alemanha é uma coisa incrível, mas eu percebo que alguns países da Europa também têm isso. Mas ela mostrar aqui que na Alemanha tem esses pontos apenas reforça a preocupação que os alemães têm em relação ao meio ambiente, a poluição e coisas do tipo. Então, eu acho super válido. Falta é a gente adotar as mesmas políticas que na Alemanha, né? Mas na Alemanha, é óbvio que os alemães vão se prontificar a resolver esse problema. So next up, I'm going to be talking about the healthcare in Germany, which I think is really great. And just recently gone through pregnancy in Germany and giving birth in Germany. I cannot speak highly enough of my experience of having a baby here, the care that I received during my pregnancy, and I had to have a C-section, and the aftercare and everything I just think is fantastic. So that is something that I've really appreciated, especially being a first-time mum and being in a foreign country. I feel like the healthcare in Germany was superb and I felt really well looked after. All the testing, all the screening, everything, the ultrasounds, everything was fantastic. And even now when I'm taking my son to his pediatrician appointments, they're so thorough. Agora vê a preocupação, né, que tem na Alemanha em relação à saúde, porque ela que está falando, e ela está falando com uma pessoa que nem não é originária da Alemanha. E ela está elogiando o sistema de saúde de lá, né? O que é muito interessante a gente perceber também a preocupação em relação ao atendimento, à saúde das pessoas, da população. Então, pelo que ela está falando aqui e pelas imagens que ela mostra, parece ser tudo de ótima qualidade. A prestação de serviços parece ser realmente muito boa. Eu percebo isso, que na Alemanha os impostos eles são devidamente utilizados, então o retorno me parece que é muito bom pelo que a gente vê aqui nos vídeos. Então não me surpreende que aqui também a questão de plano de saúde, né, sistema de saúde seja realmente bem eficiente nesse sentido. And all the checks are documented in their little booklets, and I just think it's so organized and I feel like we're in good hands here. And that's not to say that the healthcare in Australia is not as good. I mean, it's fantastic in Australia too, but that is something that I appreciate here in Germany, that I'm abroad and I'm still getting a really high level of care. Now moving on to street festivals. Germany does street festivals brilliantly. There's so much color, there's so much atmosphere, there's lots of good times, drinks, fun, costumes, it's big. One of the big festivals here is the Carnival, and so that is a carnival where everyone gets dressed up in the craziest costume, very colorful, and there's lots of parades, there's lots of drinking, there is people everywhere, and everyone is having a blast. I love that everyone gets behind this and everyone is celebrating. There are so many different festivals around Germany. That is just one example of a festival. Of course, there's the Oktoberfest, which is very famous in Germany. Okay, next up is transportation. So the public transport in Germany is very good. Even if we didn't have a car, I would still feel, that I could get around quite easily with public transport. Like most of the time, I'm using public transport. Buses come regularly, trains come regularly. I've found that when I'm taking the public transport, it's reliable. Now that can differ from person to person, but that's just my experience. And I love that I can just use the app to manage all my travel. I think that's really great. Makes it super easy. So that's it, guys. That's my wrap up, my 10 things that I love about Germany. There are so many more things, but they are just like my top 10, I suppose. Comment down below what are some of the things that you love about Germany. I would love to hear them. Thank you for watching this video and give me a big thumbs up if you liked it. If you'd like to see more of these types of videos, then hit that subscribe button and the notification bell. If you are interested in learning a language. Incrível. Mas essas coisas que ela falou aqui, muitas a gente já percebe pelas reações que a gente faz nos vídeos.
essa questão mesmo do transporte é realmente notório como tem uma qualidade, porque eu acho que isso impacta diretamente na questão da qualidade de vida no meio urbano. Porque quando você tem um bom transporte, você não está somente estimulando as pessoas a usarem ele, mas você também, ao mesmo tempo, tem um impacto menor na questão de trânsito, do tráfego, e isso, consequentemente, vai afetar as vidas das pessoas. Mas não só isso, também a questão de ter muita coisa ao ar livre, né? A gente percebe que tem muita coisa ao ar livre, e a impressão que eu tenho é que vocês apreciam isso muito, até mais do que os próprios brasileiros, porque eu não sei se é a questão do frio. Então, como vocês têm o inverno também, acaba que quando vocês têm a opção de sair, vocês acabam valorizando isso mais do que a gente que está o tempo todo fora. Então, a impressão que eu tenho é que isso acaba sendo até mais valioso para vocês. Mas realmente é incrível, eu fico encantada com a cultura da Alemanha, porque é uma cultura muito rica, mas não é somente riqueza, é um lugar muito bonito também, mas com qualidade de vida bem alta. E acho que isso é um combo perfeito. Não, eu concordo totalmente com você. Uma coisa que chama a minha atenção em relação a essa questão das pessoas gostarem muito de estar ao ar livre e coisas do tipo, o que eu percebo é que isso parece ser muito comum nos alemães. Eles gostam muito realmente de sair, aproveitar realmente o tempo livre que eles têm com a família, né? Então, a Alemanha é um país que dá essa possibilidade, mas realmente aqui apenas confirma para a gente, né, a imagem que a gente já tem da Alemanha. Serviços de qualidade, transporte públicos bons, a saúde lá é muito boa também, porque atende as pessoas de uma maneira muito empática, pelo menos pelo que ela disse aqui. Tem a questão da reciclagem também, eu acho muito interessante essa questão da reciclagem, uma preocupação com o meio ambiente, com o futuro, né? E os alemães se preocupam com isso, né? Realmente os alemães se preocupam com isso. E eu acho isso fantástico. Talvez falte para nós aqui no nosso país a gente olhar mais para a Alemanha, a nuance que esses detalhes têm, porque são mínimos detalhes que fazem muita diferença num país. Geralmente o país é uma coisa muito grande, né? E essas coisas de reciclagem sempre são coisas pequenas, mas que ajudam a qualidade do país de um modo geral. Então, mais uma vez aqui os alemães dando aula pra gente. É verdade, sem dúvidas, mas essa foi a reação desse vídeo, então se você gostou, você pode se inscrever, ativar as notificações e deixar mais sugestões aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau! Tchau!